Falar do professor Dr. João Alves Pereira Penha é uma tarefa fácil. Fácil por dois motivos. Pelo lado pessoal, sou a oitava filha dele e recebi todo esse legado de mãos beijadas, eu digo. E fácil também por causa da carreira que ele construiu ao longo da sua vida. Vou começar falando da carreira, que foi uma carreira marcada pelas paixões. Meu pai sempre se deixou levar pelas paixões que ele nutria. Quando jovem, fez curso de Direito, mas era apaixonado pela língua portuguesa. Então ele se deixou levar por essa paixão. Foi um profundo estudioso da língua portuguesa. E muito jovem, ainda durante a faculdade de Direito, ele se tornou uma referência dos estudos de língua portuguesa no sul de Minas. A ele acorriam muitas pessoas com dúvidas de português para que ele as solucionasse. E isso era um verdadeiro deleite para ele. E meu pai então passou a vida se dedicando a esta grande paixão, a língua portuguesa. Quando teve a oportunidade de fazer o seu doutorado, ele escreveu essa tese de doutorado, A Arcaicidade da Língua Popular Brasileira. Essa tese de doutorado que ainda hoje é de grande novidade, apesar dela ser de 1970, porque foi um estudo que mostrou que o português rural do Brasil já se encontrava na língua culta, antiga do português. Então ele fez esse confronto com os autores regionalistas brasileiros e mostrou como que todo esse português falado no Brasil, na zona rural, trazia marcas do português antigo, registrado por Camões e grandes autores da literatura portuguesa. E isso, apesar de ter sido provado por ele lá na década de 70, ainda hoje se mostra como uma novidade nos estudos linguísticos. Então, se pensarmos na linguística, meu pai era um dialetólogo, se dedicou à dialetologia e se dedicou à língua brasileira popular, o português rural do Brasil. E aí a gente já vê uma outra paixão dele, ele se deixava mover pelas paixões. Ele era uma pessoa da zona rural, nasceu nesse meio. Apesar de ter se tornado um grande intelectual, ele nunca abandonou suas raízes, as suas raízes do campo. E por isso, ao se dedicar a um estudo dentro da linguística, ele se dedicou ao estudo da sua língua de berço, onde ele nasceu, como as coisas eram produzidas e faladas. Esse livro, também publicado por ele, se chama Português Rural de Minas, numa visão tridimensional, onde ele mostra como o português rural de Minas Gerais aparece na fala, nos textos regionais e nos escritores antigos. Um livro muito interessante para pesquisa. E aí essa foi uma das grandes paixões dele, e as pesquisas dele na área de dialetologia o fizeram muito conhecidos no Brasil e no mundo. Então tem citação dos seus trabalhos no México, na Colômbia, na Europa, muitas citações pelos portugueses, porque acabou se tornando uma referência dos estudos dialetológicos do Brasil. E outra paixão que ele tinha também era de entender a biobibliografia dos grandes linguistas e filólogos brasileiros. E assim ele fez, se dedicou a estudar a vida e a obra dos grandes filólogos brasileiros e publicou então esse livro, Filólogos Brasileiros. Esse livro tem uma distinção clara com os tradicionais filólogos portugueses que influenciaram os estudos da língua portuguesa. Aqui, o professor João Penha, então, procurou mostrar os filólogos brasileiros que estavam, então, cuidando de dar continuidade aos estudos da língua portuguesa já em solo brasileiro. Também é um marco. Aqui nós temos a biobibliografia dos maiores filólogos, então, nascidos no Brasil. E movido por essa paixão, por essas paixões, como eu disse, não poderia ser diferente. Seu reconhecimento na área dos estudos de língua portuguesa cruzaram fronteiras. E talvez
em termos de registro bibliográfico, este seja o maior e mais importante registro bibliográfico da sua contribuição. Esta é a Enciclopédia Verbo, é uma enciclopédia luso-brasileira de cultura, edição século XXI. É uma enciclopédia de muitos volumes, eu tenho aqui apenas o volume 22, onde o professor João Alves Pereira Penha aparece como um verbete dessa enciclopédia e reconhecido como grande filólogo da língua portuguesa. Então, talvez esse seja o maior reconhecimento que ele tenha recebido em termos da produção linguística efetuada por ele ao longo da vida. Com essa pequena amostra, tem muitos outros livros e pesquisas que ele desenvolveu. Eu só queria, então, deixar claro que ele foi um homem, então, movido pelo seu amor pelas coisas. A língua portuguesa foi o seu grande amor, como muito bem mostrou o seu genro, Dr. Paulo Alvarenga. E outra grande paixão do meu pai, agora entrando já no campo da vida pessoal, foram as 8 filhas, né? Ele foi agraciado, como ele disse, com 8 filhas, às quais ele deu o nome de Maria, somos todas Marias. E essa nomeação das Marias foi por causa da sua esposa, que já tinha o nome de Maria Aparecida, e também por causa de sua devoção a Maria. Era um homem muito religioso e que deixava muito transparente as suas opções políticas, as suas opções religiosas. Ele nunca vacilou. E dentro dessas opções religiosas, uma coisa que, então, ele sempre foi mariano, ele se intitulava mariano. E hoje nós já estamos aí no ano de 2021 e nós vemos os movimentos feministas ao longo do mundo e a luta das mulheres para alcançar os seus direitos. E eu tive a sorte de ter um pai que foi um dos maiores feministas que eu já conheci. Então eu confesso que me surpreende um pouco a fala de algumas mulheres na luta de hoje, porque essa fala para mim é antiga. Eu ouvia da boca do meu pai desde quando eu nasci. Meu pai colocava as mulheres em primeiro lugar. Meu pai sempre considerou as mulheres no seu espaço comum, como de qualquer outro homem. Então, quando vejo hoje as mulheres lutando por ocupar o seu espaço na sociedade, isso me surpreende, porque o meu pai, tendo 8 filhas, tendo uma esposa, ele era apenas um homem na minha casa, e ele nunca se impôs como aqui quem manda é o homem, jamais. Ele sempre disse: as mulheres têm o seu espaço no mundo, como qualquer pessoa. Ele nem distinguia muito homem e mulher, como qualquer pessoa. Então nós fomos agraciadas como filhas de ter um homem que sempre respeitou o lugar da mulher, dentro de casa, na sociedade, no meio de trabalho. Então ele era uma pessoa de vanguarda. As suas pesquisas eram de vanguarda, como eu mostrei, mas no campo pessoal ele também era de vanguarda, pensando no campo do feminismo. E se nós pensarmos em termos políticos, ele tinha uma posição muito estrita, era uma pessoa de direita, se declarava como uma pessoa de direita e sempre se manteve nessa posição, nunca se alterou ao longo da vida. E ele tinha amigos da esquerda, tinha colegas que eram declaradamente de esquerda e ele sempre os respeitou. Gosto muito de dizer que um grande amigo do meu pai sempre foi o Luiz Cruz, declaradamente de esquerda. Durante a vida toda, os dois então sabiam que tinham essa diferença política, mas jamais deixaram de se respeitar. E quando meu pai faleceu, já estava doente, o Luiz Cruz escreveu: hoje o dia amanheceu cinza, um amigo está doente e o meu coração se entristece. Naquele dia, quando eu li essas palavras do Luiz Cruz num diário local, um jornal local,
Eu me emocionei muito porque eu entendi que as diferenças políticas eram muito pequenas diante das grandes amizades que ele soube nutrir ao longo da vida, principalmente com o professor Luiz Cruz. Ele, por exemplo, meu pai sugeria que nós fizéssemos os cursos do Cruz. Minha filha, faça o curso do Cruz, você vai aprender demais com ele. Eu fui agraciada pelo curso do Cruz, assim como outras irmãs minhas. Este era João Alves Pereira Penha, um intelectual de alto calibre, mas ao mesmo tempo uma pessoa inigualável. Ele tinha uma delicadeza para com todos rara, uma delicadeza rara. É como se fosse um gigante na pele de menino. Seu olhar era um olhar meigo, um olhar de menino. E ele acolhia todos que vinham à nossa casa como iguais. O jardineiro, o padeiro, o leiteiro, um membro da Academia Brasileira de Letras, um professor doutor da USP, todos se sentavam à mesa para tomar café com ele. E ele fazia perguntas e discutia e conversava com todos com o mesmo interesse. E seus olhos brilhavam e ele mostrava como ele era também apaixonado pelas pessoas. Então, quando meu pai se foi, uma lacuna se abriu nos nossos corações. Lacuna que nunca mais foi preenchida, porque o olhar dele jamais pôde ser substituído por outro olhar. As palavras dele de sabedoria e de acolhimento jamais puderam ser substituídas por outras. E um grande legado, além de todos esses, ele nos deixou, que foi o da humildade. Ele jamais se punha num nível superior às pessoas. Ele se colocava como um igual. E como um igual, ele mostrava a sua posição, que era muito mais elevada do que a maioria de nós. É com prazer, então, que falo do professor Dr. João Alves Pereira Penha. Obrigada.